21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme. Fala, Lúcio, como é que tá? Começando a análise do nosso último jogo, a análise de Special Teams. A gente fez um jogo bem inconsistente em Special Teams. Saí satisfeito desse jogo com os Special Teams, não só por causa dos bons retornos de punch, mas a gente chutou field goal, não teve pressão em field goal, chutou extra point, não tivemos pressão em extra point, kickoffs, quando teve o retorno do Palmeiras a gente jogou muito bem no kickoff. A gente não chutou punch, né? No punch return a gente não mandou mal também, conseguiu bloquear um punch, conseguiu retornar outros dois bons punts. A gente fez muita coisa boa em Special Teams, certo? Não quer dizer que não pode ser melhorado alguns detalhes que eu vou mostrar aqui. E a principal coisa que a gente precisa melhorar é o retorno de kickoff, certo? A gente está totalmente perdido. Eu acredito que a gente tenha ali, tirando os retornadores, 9 caras que não sabem o que estão fazendo direito, 100% em campo, assim. E a gente precisa estar na mesma página contra isso, porque é a posição inicial que o nosso ataque vai ter sempre. E a gente não pode ser um time que não consegue ter um bom retorno de punch simplesmente porque a gente não está fazendo a coisa certa, né? Não é porque a gente está perdendo bloqueios, que a gente alguém está vencendo tecnicamente alguém, a gente só taticamente a gente não está fazendo a coisa correta. E aí se a gente consegue fazer isso, fica difícil de cobrar questões técnicas, né? Então a gente tem que focar, acho que estudar melhor esse retorno de kickoff, aí, abrir o playbook de novo, abrir o vídeo de instalação de retorno de kickoff se for necessário. Eu vou tentar dar algumas dicas aqui nesse retorno que a gente teve aqui, mas assim, tá o nosso pior setor hoje em Special Teams tá o retorno de kickoff, assim. Então ou a gente tem uma consciência disso e busca essa melhora, ou de novo a gente só vai dar a posição ruim de ataque, ou pior, a gente vai só perder bolas, possivelmente, não conseguir retornos que possam colocar nosso ataque numa posição boa, enfim, coisas do tipo, beleza? Vamos lá, começando com o alinhamento aqui. Então o center, que acho que é o clone, se não me engano, que tá aqui, né? Ele tá a 3 jardas da primeira linha, né? Então ele deve estar nessa posição que tá o ponteiro do mouse. Então ele não tá 10 jardas atrás. Senão ele vai voltar 15 jardas e como ele vai voltar agora, ele vai ficar lá na segunda linha, perdido, sem bloquear ninguém, sendo que ele deveria estar bloqueando o 4 do play side, né? Então acho que a primeira coisa é a gente está fazendo um retorno para a direita, né? Ajustar esse elemento a 3 jardas. A segunda coisa é lembrar, a gente bloqueia os jogadores 3, 4 e 2 do play side, né? E 3 e 4 do backside da jogada. Então esse cara que está bloqueando o terceiro jogador, né? Esse está bloqueando o segundo jogador, o terceiro jogador esse, e o center está bloqueando o quarto jogador. Já esse do backside está bloqueando o quarto jogador e esse daqui está bloqueando o terceiro jogador. Então a gente só tem que identificar de início já. A gente precisa bater o olho e saber, o número 43 é o número 3 e ele que tem que bloquear. Porque quando a gente voltar a 100% de 15 jardas, a gente precisa bloquear esses caras, que é os caras que estão à nossa disposição, né? Então a gente precisa ganhar leverage, o backside consegue ganhar bom leverage, playside não, playside faz ao contrário, né? A gente entra pro meio para bloquear o cara até que não entrou tão mal, tô falando besteira, não entrou tão mal. Mas enfim, a gente não consegue bloqueio, o center tá lá atrás na segunda linha, como eu falei, não bloqueando o cara que ele tem que bloquear, e a gente não consegue, um cara consegue bloquear alguém, né, ali do playside da jogada. E o backside jogado e o Stan consegue colocar a mão inicialmente, mas a gente não conseguiu bloquear ninguém. Então a primeira linha é lembrar disso, velho. Saber os caras que você tem que bloquear, ganhar um leverage de acordo com o seu drop, as 15 jardas, está ali nesse campo, né? Se voltar até a linha de 30, que é onde está a segunda linha, ganhando leverage, e depois você precisa estar paralelo a bloquear esse cara, né? A gente tá vendo que a gente está muito esperando esse cara aqui, só que começa no bloqueio bom, mas entende, se o retorno vai ser para a direita, acho que isso é uma dica boa, né? O jogador, quando a gente começar a iniciar o retorno, eles vão querer sair da raia dele e ir para a direita, né? E aí é onde entra a questão do nosso leverage, né? Então a gente tem que continuar com o nosso quadril fechando o lado da corrida, lembra que a gente quer as nossas costas, então aqui pro lado da corrida é mais ou menos como o Ivan tá aqui, certo? Não é ruim, só que aí depois ele não entrou na frente do cara dele para bloquear, né? Acabou bloqueando com a mão, mas não com o corpo, os pés não acompanharam esse bloqueio. Então acho que a gente tem que melhorar essa questão da primeira linha. Falando de segunda linha aqui, eu falei no vídeo de análise de special teams de treino também, mas a mesma coisa aconteceu aqui. O Boa voltou muito, né? Tipo, não precisa estar colado nesse cara, ele precisa voltar para ganhar ângulo para bloquear aquele cara para fora. Então não precisa voltar. Esses 4 caras não precisam estar juntos, certo? Quem precisa estar junto são os 2 caras, justamente os que não estão, né? Então aqui, não me lembro, não recordo quem são os 2 caras, mas os 2 não estão juntos. Então a gente quer esses 2 caras juntos, dando literalmente a mão, porque eles são responsáveis pelo head block, certo? Eles são responsáveis por bloquear os caras que vão dar o tech. Só que
a gente não conseguiu jogar a bola, né? Julgar a bola. Então é tanto o da direita como o da esquerda aqui, como o Ed. Tipo, a bola já tá na mão do retornador e a gente nem viu. Tipo, a gente não. Você precisa acompanhar a bola, assim. Você não tem ninguém pra bloquear em específico. Vocês vão bloquear a primeira ameaça que a gente vai indo pro lado do retorno. Seja ela quem for. Então, tipo, o foco de vocês o retornador pegou a bola. Então, como é esse caso, a gente deveria estar junto agora no centro. O jogador pegou a bola, hora de disparar, certo? Hora de correr pra frente e bloquear a primeira ameaça. Só que a gente tá indo pra trás ainda, certo? Então o retornador tá disparando, ele vai passar os bloqueios, tá ligado? Adivinha por que não vai ter retorno? Porque não tem bloqueio. A gente tem, tipo, a primeira linha não conseguiu bloquear os caras direitos. O center, que é o cara que vai bloquear o primeiro cara do play side, ali, o 4, não bloqueou ninguém, porque voltou, tava alinhado errado, já 10 yards pra trás, não bloqueou ninguém. E a segunda linha não bloqueou ninguém também, certo? Sobrou o Bull bloqueando o cara do play side fazendo kick out, não foi ruim. Devia ter sido feito antes, se não voltasse tanto só. Mas tipo, não tem ninguém bloqueando. Tem 3 caras do Palmeiras aqui contra o retornador, não tem pra onde ir, né? Então segunda linha precisa jogar essa bola, jogar essa bola e julgar a bola tá chegando no retornador, é a hora que eu tenho que sair, certo? E não, tipo, esperar o cara até você. O cara não vai chegar até você, chegar até você já não fez certo, né? Em relação ao backside jogado aqui, o Jonas aqui, ele tá em linha de 30, né? Então se o retorno é pra direita, como é esse caso, ele não tem que voltar de novo, né? Esses 4 caras não se juntam. Ele não tem que voltar até lá, ele tem que atacar o centro do campo, certo? Na posição dele mesmo, no máximo, perdendo algumas poucas jardas pro centro do campo, porque esse cara que tá vindo nessa direção aqui é o cara que ele vai bloquear. É esse cara. Esse é o cara dele, que é a primeira ameaça interna, certo? O Colin deveria estar bloqueando um cara do playside, esse cara é o cara que o backside, nesse caso o Jonas, vai bloquear. Que está aqui nesse lado, né? Então ele só tem que cruzar o campo, então o nível tá bem, tipo, não é tão difícil. Achei que eles meio identificar a primeira ameaça é esse cara que eu tenho que bloquear. Enquanto isso, o Ed já deveria estar, tipo, onde está esse lado aqui para iniciar o retorno, e aí sim a gente teria caras no bloqueio. De novo, provavelmente a gente teria o Ed, Bull fazendo kick-out, o Ed contra 2 caras, mais o lead block de retornador. Provavelmente a gente teria 4 contra 4 mais o retornador. Então tipo, a grande possibilidade de retornador chegar até o kicker, pelo menos. Simplesmente só se a gente tivesse feito, assim, taticamente as coisas certas, né? Estando no lugar certo. Então tipo, pô, não dá pra gente errar mais isso, né? Já é o terceiro jogo e a gente tá errando as mesmas coisas já, tipo, pô, besteira, assim. Todo mundo sabe, todo mundo tá fazendo special teams agora. Aqui um detalhe besta, mas importante, né? Lembra que a gente tá fazendo esse huddle aqui inicial, que é pra não deixar o time de retorno identificar os caras, certo? Porque normalmente, tirando a gente, né, os times identificam quem tem que bloquear, né? Então a gente está nesse huddle para dificultar a contagem. Só não vamos sair enquanto o kicker não estiver na posição dele, certo? Se o kicker deu o sinal antes, está errado. Se o kicker não deu o sinal, os caras saíram, está errado também. Tipo, deixa ele chegar na posição dele. E aí sim a gente vai para nossas posições, certo? Deixa ele dar o ok, pronto. Quando ele dá o ok lá, a gente sai para nossas posições, para nós, né? E aí a gente chuta a bola, porque é mais ou menos tempo. A gente está ainda, tipo, não é que é demorando, a gente mandou bem ainda. O João mandou bem e rápido, né? O câmera em campo, velho. Puta que pariu, falou que não tava em campo ainda. Cara, tem que dar falta, velho. Mas a gente tem que, enfim, sair quando o kicker estiver na posição dele, tá? Outra coisa em relação ao pessoal da direita, né? O pessoal da esquerda tem que dar um espaço, porque então, ambos os nossos kickers chutam com a perna direita, né? Mas o lado direito, o nosso, né? Esse cara não precisa estar, tipo, depois da hash, em cima da hash. Ele tem que o máximo de território possível para dentro do campo, para a gente fechar o centro do campo, né? Aqui, senão a gente vai ficar com esse espaço no centro do campo, entre 5 desse lado e 5 do outro lado, e é isso que a gente quer. Então esse cara, a bola tá no meio, naquele caso, né, ele pode, tipo, não ir literalmente em cima da bola, mas um passo do lado da bola, pra gente ter um cara no centro, né? Senão a gente vai depender se ele vai fechar o centro ou não, e isso não é bom às vezes, né? Às vezes não é bom quando o retorno no meio. Aqui no nosso retorno de punch, um dos retornos de punch, a primeira coisa, de novo, questão de alinhamento, né? A gente está fazendo rush externo, então o Emerson tá lá na posição dele, o Salwick, se é o cara que não vai entrar, ele tem que estar na posição também, certo? Porque, tipo, é aquela coisa, eu não posso só demonstrar um lado que tá fazendo a pressão e o outro lado tá foda-se. É freestyle, né? Então, tipo, mano, se você... O lado direito que vai entrar, beleza, fica na sua posição de como se fosse de rush normal. Põe a mão na bunda do cara, fica lá ameaçando que você vai entrar, depois você vai voltar. Não dá pra gente, tipo, foda-se, vou ficar ali e meter um backpedal aqui no final das contas. Tipo, não mete freestyle no bagulho, velho. A gente treinou isso, então, tipo, só se alinha na posição que a gente tem que alinhar, mesmo normal, como a gente treina, certo? Um lado entra, se não é rush interno agora, então só um lado vai entrar, e o outro cara tá posicionado da mesma forma, certo? Não é pra meter o freestyle e ficar pra trás. Vamos lá, segunda coisa, se o rush, você não lembra,
retorno de punch com rush externo, um dos lados está fazendo rush e o outro lado está fazendo contenção, né? Então o lado direito é o lado que está fazendo rush e o lado esquerdo é o lado que está fazendo contenção. Então é tipo, eu fico muito puto. Não muito puto, eu fico. Desculpa a palavra, não é essa a palavra, mas eu fico lisonjeado quando o único cara a acertar do lado esquerdo é o QB. Tipo, o Ivan, ele conseguiu fazer exatamente o que a gente treina, velho. Tipo, você vai jogar em todos os times, velho. Porque você é um cara que realmente tá pensando e estudando pra fazer as coisas. O Ivan tá com o número 1 interno, ataca o cara, faz o rush, contém, colocando o cara pra dentro, o cara saiu, mão no quadril do cara, perseguindo o cara inteiro. Velho, esse é o drill que a gente tá fazendo, velho. Tipo, e não é por acaso que você tá bloqueando o cara até o fim. Não é por acaso, é só fundamento, faz o que o coach pede, não mete freestyle nessa porra e a gente vai ser feliz, mano. Muito bom, parabéns, tá? Aqui nesse outro exemplo de kickoff aqui, nossa, é só em relação, só pra gente dar essa olhada em relação a esse cara, né? Não, talvez foi falta de falar mesmo, não me lembro de ter falado isso, mas de boa, a gente acerta isso durante os vídeos, durante a temporada, mas pode entrar mais pra dentro do campo, no lado direito, né? Pode entrar mais pra dentro do campo, senão vai atrapalhar o kick, a gente não vai perder em zonas internas, né? A gente tá perdendo umas 2 raias internas, porque a gente tá muito externo. Segunda coisa ali, a voz da primeira linha, eu só vou mostrar porque eu sou o que mandou bem. Fez o hip, foi abaixo e tropeçou na própria perna, na perna do cara. Não mandou mal, não. Mandou bem, deu azar de ter caído ali só. Mandou muito bem no two gap no final aqui da jogada. Tanto o Natan como, não sei se é o Brasília ou o Dólar que estava interno, mandaram muito bem em ter paciência em atacar o cara, certo? Tanto o Natan como, se não me engano, o Brasília aqui ataca o cara de qualquer jeito, a gente provavelmente toma um retorno entre esses dois caras, mas a gente mandou muito bem, todo mundo tá chegando entendendo que jogar two gap não é só colocar a mão em um cara, né, pra jogar two gap, é ter paciência, você não tem ninguém na sua frente, deixa ele tomar a decisão por você e os 10 caras, 11 caras vão dar o tackle, né, mandou muito bem aqui no time de kickoff. O único acerto que a gente tem que ser feito aqui em relação, acho que ao Fabião, se não me engano, que tá na esquerda, né, como o safety desse lado, a gente não precisa ir até lá, né? Porque, por exemplo, se esse cara erra, não joga two gap, é aqui que a gente deveria estar, né? Como sobra desse cara aqui, tipo, como sobra, tipo, se esse cara errou o tackle, perdeu externo, perdeu interno, coisa do tipo, a gente esteja aqui pra tackle, por isso que a gente não tem ninguém, a gente tem um Sábio que caiu lá atrás, né? Mas a gente não tem ninguém aqui, assim, essa é a posição que o safety deveria estar, que é mais ou menos onde o Zumiga tá, aqui nesse lado ele pode fechar mais, né, já que o retorno tá indo pro outro lado, né, ele pode fechar mais aqui nesse caso, mas a gente precisa desses caras que são caras de segurança para poder dar esse tackle, caso a gente erre na primeira linha, né, como os caras que estão fazendo two gap ali na jogada, nesse caso eles mandaram bem, então não teve nenhum perigo, mas pode acontecer até de perder o tackle, fazer tudo certo e perder o tackle, isso pode acontecer. Mas é isso, né? Como eu falei, a gente mandou bem nos special teams, acho que esses acertos aí pra gente fazer tanto em kickoff, kickoff retorno, como punch retorno também, beleza? Um abraço aí, Lusa, amo vocês. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme